Amém, irmãos? Então, isso é muito bom, é algo excelente para a atualidade num país como o nosso, que está sendo muito bem preparado. Mas nós queremos dizer, meus irmãos, que o justo vive pela fé, não é verdade? Que nós vemos o que nós acabamos de assistir nesses últimos tempos, e eu diria que eu nunca me envolvi emocionalmente tanto com uma eleição como esta eleição, porque eu tinha certeza, meus irmãos, que nisso tinha que entrar a mão de Deus, senão nós estaríamos em situações difíceis. E nós vemos como Deus opera de maneira extraordinária, e como a fé faz com que a pessoa praticamente ressuscite, e como faz com que haja uma proteção de Deus em todas essas coisas. Eu não sei se você tem vivido isso na sua vida, se você tem exercido fé, ou se você, de certa maneira, acha que as coisas são coincidências, que os acontecimentos são coincidências, que muitas vezes o que você busca aconteceu como eu esperava, mas isso teria que acontecer mesmo. Eu não sei se você pensa assim, mas a palavra de Deus diz que o justo vive pela fé. E nós temos um livro na Bíblia que são apenas 3 capítulos, né? Um livro pequeno, um livro bem pequeno, livro do profeta Abacuque, que é um livro sobre a fé. É um livro sobre a fé. É um livro que mostra para nós como é tão importante a gente exercitar a fé em tempos difíceis, no meio de problemas terríveis, porque, meus irmãos, nós podemos estar diante de Deus com tranquilidade, mas nós vemos ao nosso redor quantas coisas horríveis estão acontecendo. E aí nós vamos entender essa frase que o justo vive por fé. E nós vivemos verdadeiramente pela fé. E eu espero que cada um aqui viva também pela fé. Eu quero convidá-los a ler apenas um versículo pequeno, o verso 19 do capítulo 3. Vamos nos colocar em pé e vamos então ler esse versículo. Abacuque 3:19. Leiamos todos juntos. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como o da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Que Deus abençoe esta palavra. Os irmãos podem assentar-se. Meus queridos irmãos, sempre mesmo, a maldade do homem está em pauta. Vemos no decorrer de todo o Antigo Testamento, desde o começo, lá com Caim, já a maldade estava agindo. E nós vamos também considerar que a ira de Deus está também sobre a impiedade, vindo em consequência da maldade o castigo de Deus. Nós podemos dizer que nós vivemos este ano de 2018, um ano de remissão de pecados. Vemos a igreja de um modo geral. Quando eu falo igreja aqui, eu estou falando do cristianismo. O cristianismo voltado para tempo de oração, voltado para as coisas de Deus, buscando uma redenção para que saísse debaixo do castigo. E vimos como Deus agiu de maneira maravilhosa. Agora, uma coisa fica bem clara, meus irmãos, é que Deus sempre dá o aviso quando Ele vai agir, quando a sua mão vai pesar, Deus dá o aviso. E neste caso aqui de Abacuque, refere-se principalmente à nação judaica, isto é, a Judá, quase que especificamente. O Senhor usa
do profeta Abacuque para lhes anunciar o castigo que viria sobre o povo. E também é interessante que neste livro, Deus diz da onde que vem, da onde que ele vai mover o castigo sobre o povo. Ele mostra para a nação de onde viria o castigo sobre o povo. No capítulo 1, versos 3 a 7, diz aí então, o livro do profeta Abacuque: por que razão me fazes ver a iniquidade e a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há também contendas e o litígio é suscitado. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque a impiedade cerca o justo, de sorte que a justiça é pervertida. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não acrediteis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, essa nação feroz, impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas que não são suas. Ela é terrível e espantosa, dela mesma sai os seus juízos e a sua dignidade. Aqui Deus anuncia o castigo e anuncia a nação feroz que ele vai usar para castigar a Judá, que estava, na verdade, vivendo como nação uma perversa iniquidade naqueles dias. O profeta tinha certeza de que Deus pesaria a sua mão sobre o povo, mas também tinha certeza de que Deus iria também fazer juízo sobre a nação, que iria fazer juízo sobre Judá. Deus é Deus, e Deus faz como ele bem acha que deve fazer. E tudo o que viria, meus irmãos, a acontecer ao povo conforme a profecia de Abacuque, consequentemente levaria a um despertamento dos justos desta nação, e tomaremos uma atitude, levou a tomarem uma atitude de fé e esperança na preservação dos seus fiéis, e em que os mesmos Deus os elevaria por fim a um alto patamar de dignidade. Então nós também vimos neste movimento todo que não foi todo o povo brasileiro que se colocou debaixo da mão de Deus para se subordinar ao Senhor, para se arrepender dos seus pecados, para falar com Deus a favor da nação, não. Foram aqueles que são justificados pelo sangue precioso de Jesus. As igrejas do Senhor, estas se colocaram no campo de batalha, na oração, enfrentando as hostes do mal nos lugares celestiais para derrubar o ímpeto do inimigo. E é nisto que nós nos propomos, meus irmãos, a meditar neste momento
através dessa mensagem. E demos o tema para esta mensagem de o efeito final da fé expressa no livro de Abacuque. O efeito final da fé. Porque, na verdade, meus irmãos, um período em que nós vivemos de fé é um período de tribulação. É um período de luta. Eu acompanho irmãos em lutas pessoais que combatem pela fé, e eu vejo momentos tremendos na vida destes, e vejo como continuam firmes nas fé, e no final, então, eles começam a glorificar a Deus por aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. E não é diferente com uma nação, com o povo, não foi diferente com Judá. E aqui, meus irmãos, cabe uma pergunta: como nós poderemos chegar a compreender o efeito final da fé expresso por Abacuque, aqui em Abacuque 3:19? Nós poderemos compreender o efeito da fé expresso aqui em Abacuque, considerando primeiramente que o profeta tinha Deus como a força do justo. Então, Deus é a força do justo. Em primeiro lugar, que nós temos que compreender aqui é que o profeta quer passar para nós esta ideia: o Senhor Deus é a minha força. E aqui o profeta, ele representa os justos de Judá, aqueles que estavam nas mãos do nosso Deus, que estavam no meio do povo corrompido, de todas aquelas coisas más que estavam acontecendo, mas eles estavam lá, e o profeta os representa. E o profeta então diz: o Senhor Deus é a minha força. Repitam comigo, meus irmãos: Deus é a minha força. Agora repita você mesmo, se você crê nisso. Deus é a minha força. Deus é a nossa força, meus irmãos. É isto, é que é ter fé. Porque tribulações e lutas você vai ter, na verdade, mas você vai ter vitórias se Deus é a tua força. Se Deus é a tua força. O profeta diz com clareza isso: Deus é a minha força. A palavra do Senhor tem mostrado, meus irmãos, que os homens de fé não se firmam em coisas terrenas para seguirem em frente em suas vidas, mas sim no Senhor. Então, se nós queremos vitórias, nós temos que nos firmar no Senhor, buscar o Senhor, pedir, como dissemos na semana passada, a orientação de Deus para o nosso caminho e confiar no Senhor. Ele é a nossa força, não há dúvidas quanto a isso. O salmista, em sua maioria, né, os salmos em sua maioria, atribuídos ao rei Davi, contém inúmeras passagens ressaltando esse sentimento espiritual de segurança pessoal firmada em Deus, meus irmãos. É esta segurança que nós devemos ter no nosso coração, na nossa alma, em nós. O Salmo 18, versos 1 a 3, ali Davi diz o seguinte: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Amém, meus amados?
É esta uma oração que nós também da espada a minha vida do poder do cão. Olha aí, meus irmãos, esta palavra de Davi, sabe o que significa o cão? Vocês sabem bem o que significa o cão. Salva-me da boca do leão, sim, livra-me dos chifres do boi selvagem. Tudo isto são figuras, meus irmãos, dos ataques dos seus inimigos, quando Deus protegia Davi de todos os ataques, de todas as investidas. E nós vemos como Deus age de uma maneira extraordinária, mostrando vivamente para nós que quando Ele quer e quando é do lado em que Ele está, a proteção divina é maravilhosa, ela é grande. Nós temos assistido isso vividamente, meus irmãos. Alguém que não para, que vai à frente, que quando pensam que ele está morto, está entregue, está em pé. Como diz ele, eu estou aqui. Pensaram que me tiraram, mas eu estou aqui. Ah, meus irmãos, isto é fé. Exatamente como diz aqui o salmista Davi. Em outros livros também nós vamos encontrar resquícios de fé, muito mesmo. Nós vamos encontrar no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1 e 2, nós vamos encontrar Ana expressando a fé do seu coração. Então Ana orou, dizendo: o meu coração exulta o Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porquanto me regozijo na tua salvação. Ninguém há santo como o Senhor, não há outro fora de ti, não há rocha como o nosso Deus. Amém, meus amados? Se você pode trazer isto para dentro do seu coração, da sua alma, e quando você se voltar para Deus, você sentir um Deus poderoso que é a força para a sua vida. Como diz o profeta, o Senhor é a minha força. A minha força não vem de qualquer lugar, a minha força não é qualquer força. Meus irmãos, porque é diferente falar de uma força terrena, de uma força qualquer, de alguma máquina, alguma coisa, e falar da força de Deus. A força de Deus é poder divino. É poder que não se pode pegar, não se pode apalpar, não se pode ver, mas pode ver a realização dessa força, e ela pode agir a favor de qualquer um de nós, desde que nós tenhamos esta fé, esta crença no nosso Deus, no Deus que nós temos, como demonstra aqui para nós o profeta Joel. E assim por diante, meus irmãos, poderemos entrar na Bíblia Sagrada inúmeros servos, vamos encontrar na Bíblia Sagrada inúmeros servos de fé, mostrando-nos que criam e que tinham o Senhor Deus
como sua força. Nós encontramos o mesmo Davi no Salmo 28, versos 6 e 7, dizendo: bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz da minha súplica. O Senhor é a minha força, é o meu escudo, nele confio o meu coração, nele confia o meu coração e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu cântico o louvarei. Amém, amados, porque uma vitória de fé, meus irmãos, depois é para ser cantada, é para ser salmodiada, é para ser contada, porque é vitória que vem das mãos de Deus, do poder de Deus e da força de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, nas suas horas difíceis, você, igualmente aos homens de fé, deve recorrer a Deus, clamar ao Senhor, apresentar diante do seu altar as suas dificuldades e receber a graça da resposta do Senhor. Então poderão testemunhar em alto e bom som: o Senhor Deus é a minha força. Você poderá fazer isto por experiência própria na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Exerça a fé, porque é fundamental a nossa crença, meus irmãos. Lembrem-se que nós somos chamados os crentes no Senhor Jesus Cristo, aqueles que creem, aqueles que têm fé. E Deus espera de nós que assim nós verdadeiramente sejamos. E assim, sentir, meus irmãos, quão grande é o seu Deus. Todas as tranqueiras, todas as barreiras, todos os obstáculos serão por Ele derrubados. Ele aplana o nosso caminho, diz a palavra. Também toda tempestade, todo vento, todo fogo devorador e todo rio que vier contra você serão impedidos ou apagados pelo Senhor, que protegerá você por sua fé, e você poderá dizer resolutamente: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Amém, meus irmãos? É Deus conosco. É essa força divina, dita pelo profeta para nós: o Senhor Deus é a minha força. Vamos repetir? O Senhor Deus é a minha força. Em segundo lugar, meus irmãos, devemos considerar que o profeta tinha certeza de que Deus daria forças e agilidade de escape ao justo. Deus faz isto. Meus irmãos, porque Deus nos coloca, às vezes, em movimento. Não há dúvidas quanto a isso. O camarada está precisando de trabalho, Deus dá a ele a vontade de sair, a vontade de buscar, e até dirige. Nós tínhamos aqui um irmão que ele era segurança, a atividade dele era de segurança. E ele era meio de segurança de terceira, né? Aquele segurança meio sem formação, sem nada. E ele trabalhava numa empresa e não sei o que houve lá, ele foi mandado embora. A empresa fechou, que aconteceu naquela época também de crise. E ele chegou: pastor, eu não sei o que eu vou fazer. Lá em casa só trabalho eu e eu estou desempregado. Vamos então orar, né? Nós ajoelhamos e oramos e pedimos a Deus. E no outro dia, ele pegou uns currículos para levar numa empresa lá para o lado de Santo Amaro.
e pegou o ônibus, e foi aí para 9 de julho, e indo o ônibus, ele estava de pé no ônibus, chegou um lugar lá, ele viu uma fila enorme. Aí alguma coisa disse para ele, desça aqui. E ele então desceu do ônibus e entrou naquela fila. Aí começou a conversar com o pessoal da fila, né? Não, aqui é emprego para isso, para aquilo e tal. E ele permaneceu na fila. Permaneceu na fila e foi quando chegou na mesa da atendente, a moça que estava atendendo na mesa era uma velha conhecida dele, que tinha trabalhado numa outra empresa com ele. E falou, aí você está aqui porque eu estou desempregado. O que você faz? Eu sou segurança. Eu vou dar um jeito para você. E ali separou o currículo dele e ele saiu dessa empresa quando ele mudou-se de São Paulo para o interior. Deus faz essas coisas, meus irmãos. Ele fará, diz aqui, ele fará os meus pés como o da corça, nos dará agilidade, rapidez, força. Os irmãos sabem que a corça é um animal muito lindo e muito forte, próprio para viver nas montanhas, nos lugares pedregosos. E é um animal majestoso, maravilhoso, que está sendo aqui representado pelo profeta. Ele fará os meus pés como o da corça. Esta frase bíblica indica a capacitação para uma escalada na vida. A visão é mais ou menos como a do salmista, no Salmo 121, 1 e 2. Elevo os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Primeira coisa do homem que tem fé, da mulher que tem fé, do servo do Senhor, do justo, é verdadeiramente esta condição que somente Deus pode dar a um coração, a uma alma para crer. E esta visão, a visão do profeta, de ter que subir, de ter que galgar, meus irmãos, que figura lindíssima usa o profeta para mostrar como Deus trabalha os seus santos e em tempo de aperto para os preparar, para escaparem dos lugares fundos e subirem para a liberdade do mundo de Deus. A corça é um dos animais mais rápidos e mais fortes daqueles que sobrevivem no deserto. E como eu disse aos irmãos, é um animal lindíssimo e poderoso. Ao dizer que Deus faria os seus pés como o da corça, estava dizendo que Deus o fortaleceria a ponto de se tornar uma pessoa muito ágil, muito forte e dotada de uma rapidez impressionante, à semelhança da rapidez e da força da corça. Traduzindo, isto em termos espirituais, meus irmãos, estaria afirmando que Deus o prepararia espiritual e fisicamente para avançar em direção ao alto, à vitória com Deus. E é isso que nós, irmãos, cheios de fé, devemos buscar, a nossa vitória. Não devemos parar. Eu diria à equipe de casais que se reunissem em oração, exercessem a fé, fossem em frente até alcançar o alvo proposto pela equipe, porque Deus move os nossos corações
para avançar, para ir à frente, e não para desistir, meus irmãos, não para ficar no fundo. Olho para os montes, eu estou no fundo, eu estou olhando para os montes, mas não é para ficar lá, não, que a gente olha para cima. O profeta diz que é para subir a corça, ela não suporta ficar embaixo. A cabrita montesa, ela nunca fica na planície, ela desce para beber água e sobe para o alto, para a posição mais elevada, aonde Deus a colocou, e Deus nos colocou em altos, meus irmãos. Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo interpreta as palavras do profeta quando diz: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Sabe, meus irmãos, ninguém consegue enxergar certas coisas não serem os servos do Senhor. Eu me lembro, já há muitos anos mesmo, muitos anos atrás, nós lá onde eu trabalhávamos, tínhamos um comandante muito influente, e ele disse para nós: olha, rapaziada, eu consegui um jantar para nós lá no Terraço Itália, e a gente vai pagar só uma taxinha, a taxinha de estacionamento. Então, eu convidei a Neuza, né, e ela gentilmente aceitou o convite e foi comigo. E nós, então, fomos lá no Terraço Itália. Olha só que lá só para entrar já era difícil, né? E nós fomos lá. Meus irmãos, que coisa surpreendente foi poder ver São Paulo do teto daquele prédio, da onde nós estávamos, um lugar todo envidraçado, aonde você pode ver toda a São Paulo. Isso 11h30 da noite, essa cidade iluminada, maravilhosa. Quantos aqui já viram a cidade assim? Meus irmãos, a visão que Deus nos dá como crentes são visões assim. Ele nos coloca nos picos, nos altos. A nossa visão espiritual é uma visão aguda, é uma visão que vai para o horizonte, para muito longe, aonde os bestiais não são capazes nem sequer de enxergar o mínimo daquilo que nós enxergamos. É isto que o profeta está dizendo para nós, aqueles que têm fé. Estas coisas, como diz o apóstolo Paulo, ao interpretar as ideias de Abacuque, ele diz aqui: as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, para nós, meus irmãos. Assim, ao meio da incredulidade, da perversidade, da prevaricação social e espiritual e juízo sobre o povo de Judá, dos dias de Abacuque, Deus, em sua bondade para com os justos dentre o povo, os preparou para o escape, fortalecendo-os de maneira tal que o profeta compara essa força e rapidez com a força e rapidez da corça. Ele fará os meus pés como os da corça. Fará os meus pés rápidos, fortes, capazes de subir, de galgar as alturas. Mais uma vez, podemos dizer, meus queridos irmãos, que isto foi entendido pelo apóstolo Paulo, quando disse aos irmãos de Roma:
Na carta aos Romanos, capítulo 9, verso 23, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória, que de antemão preparou para a glória, que desse a conhecer aos justos, aos seus servos, meus irmãos. Deus assim prepara os seus justos para alçarem voo em direção à glória de Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, devemos considerar que o profeta tinha certeza de que Deus colocaria os justos na mais elevada posição diante dele sobre a face de toda a terra. E nós bem sentimos isto. Como nós somos próximos de Deus, como nós somos íntimos de Deus, como nós podemos conversar com Deus, como nós podemos estar diante do trono do Senhor, como nós podemos sentir a ação de Deus nas nossas vidas, nas vidas dos nossos, meus queridos irmãos, a influência divina a alcançar, ó Deus, a nossa comunidade, a nossa gente e estar conosco. O profeta diz: e me fará andar sobre os meus lugares altos. O que você tem no seu coração? O seu ideal, ou não tem? Você tem ideal bom, maravilhoso, no seu coração? Aquilo que é mais alto, mais nobre na sua vida, que você buscaria de todo o coração. O Senhor diz que Ele colocará você lá. Você tem fé? Você crê? Deus colocará lá. Olho para os montes, de onde me vem o socorro. Olho lá do fundo, Deus me coloca as forças dos pés para subir. A nossa fé nos eleva, e quando estivermos lá em cima, Deus nos fará, então, parar lá naquele patamar. Meus amados irmãos, a cabra montês, a chamada corça do deserto, das montanhas do deserto, as fotografias, os filmes que têm feito desse animal, esse animal está sempre sobre os picos das montanhas, numa aparência maravilhosa e linda que encanta, que já foi descrito até para representar a beleza feminina, de tão linda e vigorosa. E o Senhor diz que é lá, naquele patamar, que Ele vai colocar os seus servos. A figura utilizada da corça, ou mais conhecida, como eu disse aos irmãos, da cabra montês, que não suporta viver nos lugares baixos, antes foi formada por Deus para viver entre as fendas, nas rochas das montanhas, e parecer aos homens quase que sempre nos cumes dos montes. Onde você tem colocado o seu coração? Meus irmãos, na verdade, nós não suportamos viver uma vida baixa, suja, ruim. Deus nos chamou, Deus nos tirou de lá, Deus nos colocou, Deus colocou em nós o seu Espírito e nos elevou e nos coloca agora sobre os lugares altos, os lugares que o próprio Deus colocou no meu coração, no seu coração, aonde a sua alma, o seu espírito pretende chegar. A glória de Deus, a glória de Deus. E eu fico imaginando, se tivesse os olhos da corça, ao estar no pico das montanhas,
o que eu veria de tão lindo no pôr do sol, no nascer do sol, no meio-dia. É assim que nós podemos ver as coisas divinas com os nossos olhos de fé, colocados sobre os picos da montanha, nos lugares mais altos que Deus preparou para nós. Vamos encerrar esta mensagem, meus irmãos. Concluímos esta mensagem dizendo-lhes que o livro de Abacuque nos mostra a iniquidade de Judá e que prevê o profeta o juízo que viria sobre Judá através dos caldeus. O profeta, em sua fé, também previu que Deus castigaria os caldeus pela maldade deles sobre os homens de Judá. O profeta intercede a Deus pela nação e apresenta a Deus o grau de fé dos justos, crentes, e de como Deus os prepararia para a vitória e para suportarem todas as aflições decorrentes que viriam então sobre o povo, e então os elevaria à vitória. E foi com estas palavras de fé que o profeta encerra o seu livro profético em Hebreus 3, 17 a 19, aonde ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que fale o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Amém? É com este texto que encerra esta parte profética. Este é o efeito final da fé, expresso no livro de Abacuque: o Senhor me fará andar nos meus lugares altos. Amém? Deus fará isso com cada um de nós. Você crê? Tudo é possível àquele que crê. Amém? Deus nos abençoe. Vou pedir aos irmãos que nos coloquemos em pé e nós entoemos então um cântico. Eu aplicaria isso a vocês dizendo: creia assim, fará Deus com você. Tudo poderá ir mal, mas Deus o susterá e manterá você nas alturas. Mas se alguém não tem fé suficiente, eu quero também orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai, se há alguém aqui, ó Deus, que é fraco na fé, ó Deus, que mediante esta palavra do profeta Abacuque, esse irmão, essa irmã, possa ser cheios do Espírito Santo, e a fé há de brotar em seus corações, e eles também hão de ser vitoriosos. Ajuda-os, pois, eu oro em nome de Jesus. Amém.